agradável observar quando os irmãos vivem em união. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até agora das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção e vida para sempre. Que o nosso amado Deus nos dê uma mensagem poderosa, a partir deste salmo tão conhecido, Salmo 133, o salmo que fala da união entre irmãos. Quando eu estava pregando uma outra mensagem, o Espírito Santo me falou sobre este salmo, falou bem dentro e bem profundamente ao meu coração, sobre essa vida de bênção, como o último versículo diz, que ali o Senhor oferece, ou na outra tradução, ordena a sua bênção e vida para sempre. Todos nós queremos vida e bênção, todos nós queremos ser felizes, todos nós procuramos essa vida que faça sentido, todos nós procuramos que aconteça em nós aquilo que Jesus prometeu: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E é claro que o Senhor não pode mentir, porque Ele não é homem para mentir. E Ele prometeu vida e bênção para sempre. Mas a vida e a bênção são condicionadas a decisões que nós tomamos. Jesus mesmo disse para muitos dos que se afastavam dele: vocês não querem vir a mim para terdes vida? Então, por esse texto já podemos discernir que há necessidade, por exemplo, de querer. Eu preciso querer esta vida. E eu preciso que a minha vontade seja dobrada contra mim mesmo, contra a minha própria vontade pecaminosa, e querer a vontade de Deus. E que a vontade de Deus seja a minha vontade. E eu estava pregando uma mensagem, quero citar um trecho desta mensagem aqui para poder falar dessa outra aqui. E eu estava pregando uma mensagem sobre o porquê das nossas aflições. O porquê nós não temos esta vida e bênção para sempre. O porquê nós temos tantas dificuldades. O porquê nós temos aflições. Só porque Jesus disse: no mundo tereis aflições? Não, Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas o porquê dessas aflições? O porquê das provações? E eu dizia naquela mensagem que Deus não é esse Deus carrasco como um pai que mostra um pirulito bem delicioso para um filho, mostra e diz: olha aqui, filhinho, o pirulito, mas eu não vou te dar porque eu quero ver você sofrer. Não, Deus não é esse Deus. Na verdade, o nosso sofrimento vem do nosso pecado. A Bíblia diz: a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. As guerras, às vezes as pessoas com um entendimento falso da soberania de Deus dizem que todo problema que elas têm provém da soberania de Deus. Na verdade, o nosso irmão Tiago diz: de onde provém as guerras e contendas que há entre vós, senão dos vossos desejos, das vossas próprias guerras interiores, das vossas invejas, etc, etc. Então, quer dizer, não vem porque Deus quer que eu tenha guerra, porque Deus quer que eu morra, porque Deus quer que eu me dê mal, porque Deus quer que eu não tenha as bênçãos em minha própria vida. Não, vem do meu pecado, vem dos meus desejos, das minhas invejas, dos meus ciúmes, das minhas amarguras. Isso é muito claro. E isso não elimina de forma alguma o Deus soberano como Ele é. Então eu estava pregando sobre o porquê das aflições. E eu estava meditando exatamente nos 40 anos do povo de Israel no deserto. Quando o povo de Israel estava no deserto, certamente eles estavam se questionando o porquê de ficarem 40 anos andando em círculo no deserto. Tudo bem, estavam abençoados, mas morreram no deserto, não alcançaram a promessa da terra prometida. E eu imaginei Moisés conversando com aquele povo, dizendo 3 razões principais. A primeira razão é a rebelião. E aí ele certamente começou a lembrar das rebeliões que houve no meio do povo durante todos aqueles 40 anos. A rebelião é basicamente a rebelião contra a palavra de Deus, contra o comando de Deus, contra a própria pessoa de Deus. Rebelião não é um pecado qualquer. Por exemplo, vamos supor que eu esteja pecando. Eu estou pecando, mesmo conscientemente pecando, por causa dos meus desejos da carne, satisfazendo, etc. Os desejos da carne, eu estou pecando. De repente eu ouço uma pregação, uma palavra profética, uma palavra de confronto, e aquilo arde o meu coração. Se eu continuar pecando, ali eu sou rebelde. Se eu me arrepender, eu sou um pecador arrependido. A rebelião é mais forte que um pecado.
qualquer. A rebelião é a essência de Satanás e é a primeira razão das nossas aflições. A segunda razão, dizia eu naquela mensagem, a segunda razão para todas as nossas aflições é a nossa divisão. A divisão é a essência do homem egoísta. Se a rebelião é a essência de Satanás, a divisão é a essência de uma pessoa que pensa em si mesma, em satisfazer a si mesma. A divisão está falando, o nome divisão está falando de duas visões. É uma pessoa que não aceita comandos, especialmente da sua liderança, daqueles a quem Deus colocou nos seus caminhos para gerar, para formar, para cuidar. E eu estava imaginando Miriam, quando Miriam se revoltou contra o seu irmão Moisés. Quem sabe ela achava que Moisés era apenas o seu irmão mais novo, que ela tinha ajudado a cuidar, que ela tinha, quem sabe quando era criancinha, ajudado a fazê-lo dormir, e ela se achou no direito de falar contra Moisés e dizer, Deus só dá visão para ele, não dá para mim também, e começou a ter problemas porque ela discordava, ela tinha uma outra visão. A divisão foi o causador principal dos problemas de Miriam, que ficou leprosa. Deus atendeu a oração de Moisés e ela não morreu, mas ali ela perdeu o ministério. Uma pessoa que tem um coração dividido, ele pode ter ministérios naturais, mas não que vem de Deus. E a divisão, ela destrói qualquer reino. Jesus disse, um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E naquela mensagem eu disse também, estou dizendo aqui também, porque eu a estou enfatizando, que a terceira causa das nossas aflições é a nossa incredulidade. Eu imagino Moisés falando com o povo, dizendo, vocês lembram quando Deus, depois de alguns meses, mandou que espiássemos a terra e um líder de cada tribo, 12 espias, e espiaram a terra e viram que a terra era boa mesmo, manava leite e mel, e Deus tinha dado uma palavra, eu vou dar essa terra para vocês, porque o povo que está ali eu vou tirar, porque eles a encheram a medida. Deus é quem dá e quem tira, Ele é dono de todas as coisas. E Deus é soberano, e Ele esperou aquele povo, inclusive tão ímpio, encher a medida, e para eles não havia mais nem condição de arrependimento. E Deus disse que ia dar a terra prometida ao povo, mas o povo não creu. 10 espias daqueles 12 lançaram incredulidade no meio do povo e disseram, olha, não podemos conquistar, a terra realmente é boa, mas não dá, nós somos gafanhotos, essa turma é tudo gigante, nós nos vimos como gafanhotos. Gafanhoto tem vida curta, gafanhoto é esmagado, é assim que eles sentiam. E aí eu posso dizer que esse é um dos problemas, ou desculpem, essa é uma das causas das nossas aflições, é a nossa incredulidade. Nós não cremos na palavra de Deus quando nos percebemos, quando nos enxergamos diante de um desafio, quando nos enxergamos diante de um problema maior do que a nossa vista. Nos enxergamos, nosso problema é a nossa vista, nós não temos fé, e Paulo diz, quem vive pela fé não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. Mas nós somos incrédulos, e a grande causa dos nossos problemas é a nossa incredulidade. E quando eu estava pregando essas 3 causas, rebelião, divisão e incredulidade, como 3 causas poderosas e grandes para as nossas aflições, para os nossos problemas, e pedindo a Deus para nos conduzir, a mim e a todo o povo da igreja, ao arrependimento. Quando estava pensando assim, Deus me falou do Salmo 133. O último versículo diz que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. E lá o Senhor me deu uma revelação. E para que a gente possa ter, vamos dizer, os passos para não sermos mais rebeldes, para não estarmos mais com o coração dividido e para não mais estarmos ali incrédulos. Deus fala assim que é feliz e agradável quando os irmãos vivem em união. O que tem a ver os irmãos viverem em união, em humildade, um só propósito, um só pensamento, com essas questões das nossas aflições. E a mensagem, o título dessa mensagem é Autoridade, honra e cobertura. Por um momento falhou aqui na minha mente. Autoridade, honra e cobertura. Baseado neste salmo, eu só posso ter uma unidade com os meus irmãos, eu só posso ter irmãos se eu tiver sido gerado. Então, mais uma vez, eu quero falar sobre paternidade, que é a reforma dos últimos tempos, dita pelo profeta Malaquias. Nos últimos tempos o Senhor vai converter coração de pais a filhos e filhos a pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição. E então, antes dessa terra ser ferida com maldição, antes de as coisas acontecerem, há uma conversão de coração de pais a filhos. Tem que haver essa restauração da verdadeira paternidade, da paternidade que aponta para Deus, que é o nosso Abba, o nosso Pai.
Então, irmãos que vivem em união, eles foram gerados por alguém. Irmãos não são pessoas que simplesmente nasceram irmãos, eles foram gerados por pais espirituais. E eu estou falando de paternidade espiritual. E então a união é explicada como? É como um bálsamo. Então essa união é como um óleo precioso, um bálsamo de unção, um bálsamo de cura, para que eu não viva mais nessa rebelião, nessa competição que divide e nessa incredulidade que destrói. Então eu preciso dessa restauração da paternidade. E a paternidade tem esses 3 pontos: autoridade, honra e cobertura. A primeira parte é a autoridade. É um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça do líder, a cabeça do pai. Então esse bálsamo primeiro vem sobre a cabeça, sobre a liderança. E então eu começo a aceitar aquela liderança, como Datã, Coré e Abirão não aceitaram a liderança de Moisés, como Miriam não aceitou a liderança de Moisés, e como os 10 espias não aceitaram a liderança de Moisés, e na verdade todos eles estavam rejeitando a liderança de Deus. E a maior parte dos nossos problemas é essa rejeição pela parte dos nossos pais, especialmente a parte do pai paterna, e aí nós começamos a ficar revoltados por causa dos nossos problemas, ao invés de buscar a solução novamente para a questão do nosso pai. De pessoas que podem e devem e estão aí para apontarem para Deus, o Pai, que não são dominadores de pessoas, que não são manipuladores de pessoas, mas que são pais. Isso é diferente. Há pessoas que são manipuladoras, que dizem o que você tem que fazer ou deixar de fazer, e há outras pessoas que apenas te direcionam. Deus está dizendo assim, faz assim. A liderança do Pai, isso fala de autoridade. Queridos, todos nós precisamos de entender a questão de autoridade. O Atmani, naquele livro precioso, Autoridade Espiritual, é muito feliz quando escreve sobre esse assunto. Na verdade, precisamos entender que a solução para nós dessa vida e bênção que Deus quer derramar começa com o nosso quebrantamento, com cada um de nós aceitando as autoridades que Deus colocou sobre nós. É claro que muitas das nossas autoridades não apontam para Deus. Às vezes aquele que nos gerou biologicamente aponta para caminhos tão tortuosos e tristes, mas pai não é só aquele que gerou biologicamente, é aquele que funciona como pai, aquele que aponta para Deus. Eu quero desejar que você busque de Deus uma restauração para receber novamente esse coração quebrantado, dilatado, alargado, para receber novamente a bênção de seguir a autoridade, e porque quem resiste a uma autoridade resiste a Deus. A segunda bênção, ou segundo ponto da paternidade, é a honra. E esse óleo que desce sobre a cabeça, desce pela barba. Barba era honra. Nessa época de Arão, de Moisés, de Davi, os homens usarem barbas era um símbolo de honra. E a honra, isso é tremendo. Nós precisamos começar a honrar esse nosso Pai, honrar essa nossa autoridade, a honrar por meio da gratidão, honrar por meio da reflexão, honrar por meio da meditação da palavra que esse Pai tem dito. A honra, precisamos começar a honrar, e a honra significa dar valor. Honra, na verdade, é dar valor. Então, se eu honro a palavra de Deus, eu dou valor a ela. Se eu honro o meu casamento, eu dou valor a ele, não vou adulterar. Se eu honro a igreja, eu participo dos cultos, eu participo do que Deus manda se fazer. Honra é aquilo ao que eu dou valor. Quanto vale para você sua paternidade? E o óleo desce sobre a barba, e isso é importante demais. E depois, o terceiro ponto da paternidade é a cobertura. E esse óleo que desce sobre a cabeça, a autoridade, vai pela barba, honra, ele desce até a gola das vestes sacerdotais. Ele desce até ali as orlas, toda aquela vestimenta começa a descer. A vestimenta sacerdotal representa a cobertura, aquilo que o sacerdote te cobre. Queridos, isso é um ponto tremendo. Se você está sem paternidade verdadeira, você está sem a cobertura, você está sem a bênção, você está sem a graça, e então sem essa cobertura, sem essa bênção, fica muito complicado você vencer. Se você é uma pessoa independente, que toma as suas próprias decisões, que você decide por conta própria, sem uma cobertura, você está não apenas isolado, mas você está desolado. Diferente de isolado, você está com uma desolação de vida. Você pode questionar, bom, Elias era pai espiritual de Eliseu, mas quem era pai de Elias? Elias foi chamado por pai. Certamente ele foi gerado por alguém,
mas ele estava ali, muitas vezes isolado, mas ele vivia continuamente na presença de Deus, que era o seu pai. Não tinha um outro para ele se reportar, mas ele não estava desolado. Em alguns momentos até ele ficou isolado, mas o pai o chamou de volta, tirando da caverna. Queridos, quero que você medite nisso, porque eu estou terminando essa mensagem, porque eu não quero pregar mensagens longas, para que você possa meditar e mastigá-la e deixar o Espírito Santo falar muitas outras verdades por meio dessa verdade. A paternidade tem essas três bênçãos, que é autoridade, que é honra, que é cobertura. E é importante demais nós termos cabeça, barba e vestes. E eu quero que você pense nisso. E então, depois disso, ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Ali onde? Ali onde há irmãos que são filhos, que aceitam uma autoridade, que seguem ali uma visão de honra e que são cobertos, que se deixam cobrir para que um dia também se tornem filhos maduros, que se tornam pais, que têm filhos, que abençoam com autoridade, honra e cobertura. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Quero que você pense antes de orar sobre as suas causas, as minhas causas, dos nossos aflições. Rebelião. Rebelião é contra quem? É contra a autoridade. A primeira causa. Divisão. Divisão é o quê? É desonra. Quando eu me divido, coração dividido, eu estou indo de encontro, não ao encontro. Eu estou indo de encontro a uma autoridade, a uma visão. Eu estou tendo duas visões, eu divido, e um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E quando eu sou incrédulo e aí eu não sou coberto, porque sem fé eu não tenho cobertura. Eu quero desejar que a bênção do Senhor alcance todos vocês que estão ouvindo estas mensagens do céu. Que o Senhor nos abençoe muito. Quero orar por você. Querido Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir por essa igreja do Senhor nesses últimos tempos que está tão desolada, Pai, porque está vivendo sua vida sem o Senhor, não está honrando o Senhor como deveria, como Pai, não está buscando o Senhor, e as causas das nossas aflições têm sido as rebeliões, como foram as rebeliões de Datã, Coré e Abirão. A causa dos nossos problemas tem sido as divisões, como foram a divisão de Miriam contra Moisés, porque discordava de algo que ele tinha feito. Pai, os problemas nossos são originados por nossa incredulidade. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor renove a nossa vida, que o Senhor restaure a nossa fé, que o Senhor quebrante o nosso coração. E nós, Senhor, queremos aceitar de volta a paternidade do Senhor. Pai, eu fui gerado por um pai espiritual e ele já partiu, mas eu tenho uma certeza, Senhor, daquilo da geração. Paulo gerou muitos filhos ali em Corinto, em Éfeso e em tantos outros lugares, em Antioquia. Pai, muitos seguiram os comandos e quando seguiam os comandos, seguiam os teus comandos. Pai, restaura esse relacionamento de pais e filhos, porque é a tua promessa. Eu te peço, Senhor, por todos os teus filhos e que as igrejas deixem de ser empresas, deixem de ser comércios, e os pregadores deixem de ser pastores, deixem de ser profissionais de púlpito e sejam verdadeiros pais espirituais, e os membros deixem de ser membros para serem filhos espirituais e possam, Senhor, viverem unidos e todos seguindo o Senhor, porque esses homens e mulheres de Deus devem apontar para o Senhor, como Abraão apontou para o Senhor, como Débora apontou para o Senhor, como Paulo apontou para o Senhor. Assim eu desejo também, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.